Quando Manuel voltou a pisar na velha estrada de terra que levava ao lar da infância, o entardecer parecia vestir o céu com tons de melancolia. No ombro, carregava uma mala de lona gasta, pesada não apenas pelo que havia dentro, mas pelo que representava. Lembranças antigas, culpas adormecidas, saudades que nunca partiram. Em uma das mãos, trazia um pequeno ramalhete de margaridas brancas, as flores que sua mãe mais amava. Pensou em como é estranho ver um lugar deixar de ser refúgio tão de repente. E em como é doloroso quando uma mãe abandona a casa que construiu com fé e carinho. As respostas não estavam no vento frio que soprava, mas talvez por trás do portão que o esperava adiante. A casa já não era o que fora um dia. A cerca caída, a pintura desbotada e as janelas quebradas pareciam refletir a ausência de algo maior, o vazio deixado onde antes existia ternura. Subiu os degraus com o coração acelerado e bateu à porta. "Mamãe, sou eu", murmurou, quase sem voz. Mas quem apareceu não foi ela. Diante dele estava Dario, o irmão mais velho, com o mesmo olhar duro de outros tempos. Nenhum sinal de acolhimento, nenhuma surpresa. "Ela não mora mais aqui", diz com frieza, como quem fala de algo sem importância. Rosa, a mãe deles, havia partido, por vontade própria, segundo ele. Manuel se recusava a acreditar. A casa não tinha mais seu cheiro, nem os bordados nas cadeiras, nem o aroma de café pela manhã. Melissa, esposa do irmão, tentou amenizar. "Achamos melhor não contar." Mas quem decide esconder uma ausência tão profunda? Manuel olhou para o buquê que trazia e sentiu o peso da inutilidade em suas mãos. Se ninguém diria a verdade, ele mesmo a descobriria. Jurou ali, em silêncio, que não descansaria até encontrar sua mãe. Seguiu pelas ruas poeirentas da vila, agora irreconhecíveis. O perfume dos milharais continuava o mesmo, mas o sabor doce da infância havia virado amargura. Seu corpo andava, mas o pensamento girava em torno de uma só pergunta: como alguém tão essencial pode simplesmente desaparecer? Passou em frente à casa de Dona Adela, antiga vizinha e confidente de sua mãe. Bateu à porta, e quando ela ouviu, levou a mão à boca. "Achei que nunca mais voltaria", disse, com a voz trêmula de quem guarda segredos pesados. Ele não precisou insistir. Bastou olhar. Adela o fez entrar, e entre o cheiro de madeira antiga e milho fresco, confessou: "Ela veio aqui chorando. Disseram que estava atrapalhando a vida da casa. Foi embora por acreditar nisso." Melissa havia sido a responsável, e Rosa, generosa demais, acreditara. Ficou um tempo perto do mercado, contou a vizinha. Dormia junto à porta de uma loja fechada, depois desapareceu. O silêncio que seguiu era denso, quase palpável. Manuel sentiu o fogo da raiva subir-lhe pelo peito. Rosa, a mulher que sempre acordava antes do sol para preparar o café e rezar por ele, agora era apenas uma lembrança perdida. Ao deixar a casa, sentiu-se vazio. O céu escurecia, e com ele, a esperança parecia se apagar. Ainda assim, restava uma certeza: enquanto ela estivesse viva, ele a encontraria. Nem que precisasse revirar cada canto da vila, nem que enfrentasse todas as dores que o silêncio dos outros impunha. Chegou ao antigo mercado, onde tantas vezes ajudara a mãe a carregar sacolas quando criança. As barracas estavam fechadas e as sombras faziam o lugar parecer um labirinto de lembranças. Uma mulher varria o chão lentamente e, ao vê-lo parado, perguntou: "Procura algo, moço?" Ele respondeu com a voz embargada: "Minha mãe. Chama-se Rosa. A senhora a conhece?" Ela pensou por um instante, coçando a testa. "Lembro dela. Sim." Ficava sentada ali, junto ao muro, com um saco velho. Passava horas rezando. Manuel olhou para o ponto que ela indicava. Não havia sinal algum, apenas o muro frio. Mas cada palavra daquela mulher reacendia uma pequena centelha de esperança. Ficou parado,
observando o espaço onde talvez sua mãe tivesse repousado. As lembranças o invadiram como um rio rompendo as margens. Os risos, as histórias contadas à luz de lamparina, o som de sua voz suave entre preces canções antigas. Ajoelhou-se, tocou as pedras frias e murmurou baixinho: Senhor, não me deixe encontrá-la tarde demais. Naquela noite, adormeceu mal, com a cabeça apoiada na mala, embalado apenas pelo vento e pela promessa silenciosa de não desistir. Ainda antes do sol tocar o horizonte, ele já havia retornado ao mercado. Agora sua vida era feita de vozes misturadas, cheiros de fruta e o vai e vem das mercadorias. Andava de barraca em barraca, perguntando por Rosa, descrevendo-a com carinho de quem procura um pedaço perdido de si mesmo, cabelos grisalhos, olhar calmo, sempre com um saco de pano nas mãos. Um senhor que ajeitava tomates o olhou e apontou discretamente. Disse que às vezes ela dormia por ali, perto das gaiolas, sem incomodar ninguém. Era uma presença silenciosa, quase invisível. As pernas de Manuel vacilaram. Seguiu na direção indicada, atravessando o beco estreito até ver, entre caixas velhas galinhas sonolentas, uma figura curvada sob um chale desbotado. O coração apertou. Aproximou-se com lágrimas nos olhos e sussurrou: Mamãe. A mulher ergueu lentamente o rosto, como quem acorda de um sonho distante. Os olhos dela buscaram lembranças em meio à névoa da memória. Andrés, murmurou confusa. Não, mãe, sou eu, Manuel. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Quando Rosa ouviu o nome do filho, seus olhos marejaram e se fecharam por um momento, como se o mundo estivesse se rearranjando dentro dela. Depois se abriram, revelando uma dor antiga misturada a um alívio suave. Eu sabia que um dia você voltaria, disse quase em prece. Manuel ajoelhou-se diante dela, sentindo o coração pulsar tão forte que parecia querer sair do peito. Tocou-lhe as mãos frágeis, sentiu o tremor dos ossos cansados. Ela cheirava poeira e solidão, mas também a infância, as lembranças guardadas num canto da alma. Um vendedor que passava parou, comovido pela cena. Precisa de ajuda, moço. Manuel assentiu com um aceno. Um táxi, por favor. Quero levá-la a um lugar seguro. Enquanto esperavam, Rosa observava com um olhar distante, tentando acreditar que aquele reencontro era real. Com esforço, segurou a mão do filho. Não guarde rancor, meu menino. O ódio seca o coração. Ele a ajudou a se levantar. O corpo dela pesava quase nada, como um pássaro ferido. Dentro do táxi, Rosa se encostou em seu ombro e murmurou: Obrigada, meu Deus, por me trazer meu filho de volta. As ruas passavam depressa pela janela, mas o que se gravava em Manuel era a sensação de que, finalmente, algo se encaixava outra vez. No pequeno posto de saúde da vila, um médico gentil examinou Rosa. Estava fraca, desidratada, mas viva. Garantiu que com repouso e alimentação ela logo melhoraria. Deram-lhe uma cama limpa em um quarto simples, com uma janela por onde o sol entrava tranquilo. Rosa adormeceu com a Bíblia entre os dedos e um leve sorriso nos lábios. Manuel ficou ao lado, em silêncio, velando o sono dela, como tantas vezes ela velara o dele nas noites de febre. Agora era sua vez de cuidar. Aquele quarto humilde se tornou um santuário. Pela primeira vez desde que voltará, sentiu paz. Mas junto dela crescia o desejo de saber toda a verdade. Na tarde seguinte, o sol tingia o quarto com uma luz morna. Rosa acordou devagar. Manuel, que não se afastaram só um minuto, segurou-lhe a mão. Está tudo bem, mãe? Perguntou em voz baixa. Ela respirou fundo, olhando o teto de madeira. Deus me deu forças para te esperar, meu filho. Mas Manuel precisava mais do que isso. Precisava entender. Por que a senhora saiu daquela casa? O que aconteceu? Rosa desviou o olhar. Eu não saí. Meu filho, fui mandada embora.
As palavras cortaram o ar como lâminas. Por quem? Insistiu ele, já temendo a resposta. Dario e Melissa respondeu num sussurro. Disseram que eu atrapalhava, que seria melhor procurar outro lugar para viver meus últimos dias. O silêncio pesou entre eles. Rosa apertou a mão do filho, chorando sem forças. Pedi que te avisassem, que escrevessem para você, mas disseram que estava bem, que não precisava mais se preocupar comigo. Manuel fechou os olhos. Sentiu o sangue latejar nas têmporas, uma raiva antiga querendo romper. Sua mãe, a mulher que lhe dera tudo, havia sido descartada, e ainda mentiram para ambos. Ela tocou o rosto dele com os dedos trêmulos. Não quero vingança, meu filho. O ódio não cura. Só queria um lugar tranquilo para rezar e lembrar dos tempos bons. Me leva para longe daqui. Ele prometeu, firme, vou fazer isso, mãe. Mas antes, vou olhar nos olhos de quem fez isso com a senhora. Rosa tentou impedi-lo. Não se envenene, filho. A dor já passou. Agora é tempo de cura. Mas Manuel sabia que a ferida só cicatrizaria quando fosse enfrentada. O silêncio seria covardia. E assim atravessou o portão da casa onde crescerá, com os punhos cerrados e a alma em ebulição. A varanda ainda era a mesma, mas nada ali parecia seu lar. No quintal, Dario mexia em uma peça de ferro, sem imaginar que o passado acabava de bater à sua porta. Ao ver o irmão se aproximando, ele pousou a ferramenta no chão, ergueu o rosto, desconfiado. Encontrei nossa mãe, disse Manuel, direto como uma flecha. Estava na rua, dormindo sozinha e com fome. Dario desviou o olhar, sentindo o peso do que ouvia. Sabia que a mãe já não estava bem da cabeça, que dizia coisas desconexas, e acreditou que deixá-la por conta própria seria o melhor. Manuel, porém, falava com firmeza e tristeza misturadas. Isso não é paz, Dario. É covardia. O silêncio que se seguiu pareceu um fardo pesado. Então, Melissa surgiu à porta, o filho no colo, o olhar assustado. Vocês sabiam o que faziam, acusou Manuel, e mesmo assim fizeram. Dario passou a mão pelo rosto, tentando esconder a vergonha. Achei que estava fazendo certo. A casa estava cheia, e ela recusava ajuda. Mentira repetida não apaga a culpa, rebateu Manuel, com voz cortante. Ela só queria dignidade, e isso vocês tiraram dela. Dario murmurou, quase sem voz. Eu sei, e todo dia penso nisso. Manuel respirou fundo, lutando para conter o que sentia. Deus viu tudo. E um dia, se não responder para ele, vai responder para tua consciência. Deu um passo atrás, consciente de que nenhum pedido de perdão apagaria o passado. Só lembra de uma coisa, disse antes de partir. A mulher que você expulsou foi a mesma que passou noites acordada por nós. E isso não se apaga. Virou-se e foi embora. Sabia que aquele confronto não traria consolo, mas precisava ser dito, não por vingança, mas por justiça. Porque ficar em silêncio também é se calar diante do erro. E Manuel já havia se calado tempo demais. Dias depois, ele conseguiu alugar uma pequena casa nas redondezas da vila. Era simples, feita de barro e madeira, mas tinha algo de acolhedor, como se o lugar respirasse paz. As paredes de adobe eram firmes, o teto não deixava a chuva entrar e uma janelinha se abria para os morros, o mesmo horizonte que Rosa tanto admirava na juventude. Quando chegou com a mãe, abriu a porta com um sorriso sereno. Agora a senhora tem um lar de novo. Ela olhou em volta, os olhos marejados. Aqui eu posso respirar, sussurrou. Na parede, Manuel pendurou o velho terço que ela guardava há décadas, símbolo da fé que a sustentava. Sobre a mesinha, colocou a pequena Bíblia que ela carregava, mesmo sem abrir há anos. Naquela primeira noite, enquanto o aroma do café tomava conta da casa, Rosa pediu com doçura. Filho, leia um salmo para mim. A palavra sempre consola. Ele sentou-se ao lado dela,
Abriu as páginas amareladas e leu em voz calma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Rosa fechou os olhos e um leve sorriso iluminou seu rosto cansado. Nas semanas seguintes, Manuel passou a trabalhar como ajudante numa oficina de ferreiro, o suficiente para sustentar o lar e cuidar da mãe. Todos os dias voltava com um pequeno buquê de flores do campo. Rosa o esperava sentada à soleira, às vezes costurando, às vezes apenas contemplando o horizonte, em silêncio. Certa noite, enquanto a água fervia no fogão a lenha, Rosa falou baixinho. Não carregue rancor pelo seu irmão. Eu não odeio, respondeu Manuel, mas também não consigo esquecer. Ela segurou sua mão com ternura. O Senhor conhece os corações. Escolha a paz, e ele te sustentará. E naquele instante, entre o fogo crepitando e o céu coberto de estrelas, Manuel entendeu. Sua mãe havia perdido tudo, menos a fé. E era isso que a mantinha de pé. Na madrugada seguinte, enquanto o campo ainda dormia, ele saiu em silêncio. Caminhou até a velha igreja da vila, a mesma onde fora batizado e onde via a mãe acender velas toda segunda-feira. Sentou-se no primeiro banco, diante do altar, e deixou o peso da alma escorrer em silêncio. Senhor, murmurou, com os olhos fechados, ensina-me a perdoar sem precisar esquecer. Ensina-me a curar sem fingir que nada aconteceu. Na quietude fria da igreja, as lágrimas vieram sem pedir licença. Ele não chorava só pela mãe, mas também por si, pelo tempo perdido, pelas ausências, pelas mentiras que roubaram escolhas. Ao voltar para casa, encontrou Rosa dormindo com a Bíblia entre os dedos. Havia algo de sagrado naquela imagem. O sol começava a nascer, tocando seu rosto com ternura. Manuel ficou ali, parado à porta, apenas observando. E entendeu, enfim, que nada que o irmão tentasse reconstruir, nem paredes novas, nem móveis caros, apagaria o que foi feito. Aquele lugar nunca fora digno de alguém como sua mãe. Naquela tarde calma, os dois se sentaram no pátio, deixando que o silêncio os envolvesse enquanto o sol se escondia lentamente atrás das colinas. Era um costume antigo, quase sagrado. O vento passeava entre as árvores, levando folhas secas e espalhando lembranças pelo ar. Rosa entrelaçou os dedos ao de Manuel e, com a voz firme, porém cheia de ternura, murmurou: Obrigada por ter vindo me buscar. Não importa onde meus dias terminem. O Senhor me concedeu a graça de ver você voltar. Manuel apertou a mão dela com força, sentindo que naquele instante o mundo inteiro parecia caber ali, sem culpa, sem dor, sem arrependimento. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados, e enquanto a luz tocava o rosto envelhecido de Rosa, ele entendeu. Há dores que jamais desaparecem, mas que, com o tempo, se transformam em algo mais leve, quase em redenção. Os dias seguintes foram se ajeitando como a poeira que repousa após a ventania. Manuel voltou ao trabalho na oficina, acordando cedo, retornando à noite com as mãos marcadas pela lida, mas com o coração aquecido por poder dar à mãe aquilo que ela nunca deveria ter perdido: cuidado, respeito e presença. Rosa, embora enfraquecida, reencontrava prazer nas pequenas coisas. O aroma do pão quente saindo do forno, o calor do sol que se infiltrava pela varanda, o bordado que avançava devagar entre seus dedos finos. Todas as tardes esperava o filho na soleira da casa, sorrindo com discrição, segurando as flores do campo que ele trazia, um gesto simples, mas carregado de amor e reconciliação. À noite, partilhavam café em canecas de esmalte e deixavam o silêncio dizer o que as palavras já não precisavam. Em algumas noites falavam no passado com delicadeza, noutras apenas olhavam o campo, lado a lado, como se aquele horizonte os ajudasse a costurar o tempo perdido. Foi durante uma dessas noites, enquanto a chaleira chiava sob o fogão a lenha, que Rosa falou baixinho: Filho, não guarde rancor do seu irmão. Ele errou, sim, mas o ódio é como ferrugem, vai corroendo por dentro.
Manuel respirou fundo e respondeu: Não o odeio, mãe, mas também não consigo esquecer. Ela sorriu, com a serenidade de quem já viu muita dor e continuou em pé. Não precisa esquecer. Perdoar não é apagar o que aconteceu. É escolher não deixar que a dor te prenda. Manuel não disse nada, mas aquelas palavras ecoaram nele como uma oração. Eram palavras de mãe, mas também de alguém que havia aprendido a suportar o insuportável. Na madrugada seguinte, ele voltou à igreja. Sentou-se no mesmo banco, olhou o altar, em silêncio, murmurou: Senhor, me ajuda a carregar essa lembrança sem que ela pese mais do que minha fé. Ao sair, percebeu que algo dentro dele havia mudado. Não era alívio nem esquecimento, era aceitação. E, talvez, o perdão começasse exatamente ali, no instante em que se escolhe seguir adiante sem esquecer que doeu. Na manhã seguinte, enquanto varria o quintal, encontrou entre as pedras uma pequena pedrinha redonda e lisa. Sorriu. Quando era menino, usava pedras iguais para desenhar caminhos no chão de terra. De repente, as memórias vieram. Os joelhos ralados, as risadas, a mãe por perto com um pano nas mãos e um olhar que sempre o vigiava com amor. Entrou em casa e viu Rosa costurando a mesa. Aproximou-se, mostrou a pedra e perguntou: Lembra disso, mãe? Ela olhou emocionada. Claro que lembro. Você fazia cidades inteiras com essas pedrinhas. Os dois riram. Fazia muito tempo que não riam juntos. Naquela risada morava o passado inteiro, reconciliado sem precisar de grandes palavras. Uma pedra bastava para unir o que o tempo havia rasgado. Mais tarde, Rosa pediu que ele pegasse a caixinha azul guardada no alto do armário. Manuel subiu num banco, retirou a caixa e a abriu. Lá dentro havia lembranças pequenas, fitas antigas, uma foto desbotada e um bilhete com letras tremidas, para quando Manuel voltar. Guardei no dia em que me mandaram embora, explicou Rosa. Não sabia se voltaria a te ver, mas queria deixar algo caso você regressasse. Manuel leu o bilhete em silêncio. Era curto, mas atravessava a alma. Meu filho, se você voltar e eu já não estiver mais aqui, saiba que te esperei com amor, com saudade e com a certeza de que Deus o traria de volta. Ele levantou o olhar marejado e disse: Ainda estou aqui, mãe, e a senhora nunca mais vai precisar me esperar. Ela segurou sua mão e respondeu com doçura: E eu, filho, nunca mais vou me sentir sozinha. Naquele entardecer, entre lembranças e promessas silenciosas, Manuel compreendeu. O perdão não apaga o passado, ele o transforma. Os dias seguintes trouxeram calma. Manuel caminhava pelo vilarejo com passos firmes, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos serenos. As pessoas o reconheciam nas esquinas. Alguns o cumprimentavam com respeito, outros desviavam o olhar, carregado de vergonha. A história de sua mãe, antes sufocada pelo silêncio e pelas conveniências, agora circulava em murmúrios que faziam o peso da verdade recair sobre cada consciência. Ele nunca buscou vingança, o que desejava era justiça. Não queria provar nada a ninguém, apenas recordar que toda dignidade arrancada um dia precisa ser restaurada, nem que seja através do arrependimento sincero. Ao passar diante da antiga casa onde tudo começou, fez uma pausa. O portão estava novo, a pintura fresca, a fachada reformada. Mas por dentro, ele sabia, ainda morava uma dor que o tempo não conseguiu apagar. Não entrou. Apenas observou em silêncio e seguiu adiante. Há lugares que o corpo reconhece, mas a alma não chama mais de lar. Na volta, viu Rosa sob a sombra de uma árvore, os pés descalços repousando sobre a terra quente. O sol brincava entre as folhas, espalhando reflexos dourados pelo chão. Manuel chegou devagar, com um pano jogado no ombro e um sorriso leve. Hoje tem pamonha, Dona Rosa. A senhora gosta, né? Ela riu, como quem reencontra uma parte esquecida de si mesma. Gosto, sim. Me lembro um tempo em que tudo parecia mais fácil,
mais puro. Comeram juntos ali, sob o céu aberto. Rosa, olhando o horizonte distante, murmurou: Sabe, meu filho, muitos acham que milagre é curar a doença ou multiplicar o pão. Mas, para mim, o verdadeiro milagre é esse: poder te ver todos os dias, sentir tua presença e voltar a ser mãe. Manuel baixou os olhos, tentando segurar a emoção. E para mim, mãe, o milagre é ter tempo para consertar o que foi quebrado. À noite, sentaram lado a lado na soleira da casa. Rosa segurava firme o terço e sussurrou: Não me importa mais o que me fizeram. O que importa é onde estou agora e com quem. Manuel entendeu naquele instante que o amor verdadeiro, quando sustentado pela fé, não se perde. Ele sobrevive, mesmo adormecido, até ser encontrado outra vez. Os dias seguintes passaram com a leveza de uma brisa morna. Rosa já não bordava com a mesma frequência, mas gostava de ficar na varanda, observando o campo e o sol se despedindo atrás dos morros. Manuel sempre ao lado, às vezes em silêncio, às vezes relembrando histórias da infância, como se o tempo tivesse voltado para oferecer uma segunda chance. Numa tarde cinzenta, ela tocou o braço dele e disse com calma: Filho, quando eu for, não quero lágrimas. Quero que viva em paz. Deus já me deu o que eu mais pedi. Ele tentou responder, mas a voz falhou. Ele me devolveu você, completou ela, com um sorriso sereno. Rosa já não precisava de muito. Bastava o som do vento, uma janela aberta e um salmo antes de dormir. E nesse novo ritmo simples, mas cheio de amor, encontrou aquilo que a vida tantas vezes lhe negou: respeito, cuidado e um final digno. Numa manhã de céu limpo, o cheiro de terra molhada tomava o ar. Manuel preparou o café como de costume, mas ao entrar no quarto encontrou a mãe adormecida, com a Bíblia sobre o peito e o rosário entre os dedos. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão, fria, mas tranquila. Havia paz naquele rosto, uma paz que não se compra, que só a fé e o perdão concedem. Não houve choro nem desespero, apenas silêncio, um silêncio sagrado, como o fechar de um livro precioso. Ficou ali por horas, em gratidão. Depois cuidou de tudo, como ela gostaria. Uma despedida simples, cercada por flores do campo e um salmo recitado com firmeza. Ao enterrá-la de frente para o horizonte que ela tanto amava, disse com os olhos marejados: Obrigado, mãe, pela coragem, pela fé e por me mostrar que o amor nunca abandona, mesmo quando o mundo vira as costas. Naquele instante, ele entendeu que tudo se cumprirá, porque honrar quem nos deu tudo, mesmo quando quase nada sobrou, é o maior gesto de justiça que existe. Se essa história tocou seu coração, conta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma nova história emocionante te esperando por aqui.